Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Neureka. Esse é o nosso canal de neurociências, um jeito fácil de aprender. Eu sou o professor Marcos dos Anjos e venho aqui hoje para tratar com vocês de um assunto bem legal. Aliás, não pode esquecer, o Neureka, o nosso canal Neureka, a proposta do Neureka, a proposta é neurociências. Falar de neurociências, mas de um jeito fácil de você aprender. Para muitas pessoas, neurociências parece ser muito complicado, às vezes dependendo do nível de profundidade que você vai, mas de maneira geral, no nosso canal, no Neureka, nós trabalhamos neurociências de uma maneira que você possa entender e possa aplicar muitos dos conhecimentos que a gente está aqui tentando apresentar para vocês. Hoje o tema é bem interessante, a nossa proposta vem sendo, na verdade, nos últimos anos, falar de neurociências fundamentando os processos educacionais. Portanto, o nosso grande tópico aqui é esse aqui, ó, neurociências, fundamentos para a educação, para o processo de ensino-aprendizagem. Olha lá, como aprender mais e melhor? Mas agora nós vamos falar de como aprender mais e melhor com base em neurociências. Ou seja, como é que o cérebro processa as informações, né? E como é que ele transforma tudo isso em aprendizagem e em memória. Sonho de professor, de pais e de alunos, não é verdade? Então a nossa proposta nesse momento é falar disso. Olha só, só que como aprender mais e melhor usando a neurociência como fundamento? Nós vamos falar de 4 pequenos tópicos aqui, ó. As influências da genética e do ambiente na aprendizagem. Aprender é possível. Sempre é possível. O cérebro se transforma o tempo inteiro, o tempo todo. O fenômeno que explica isso é a neuroplasticidade. Depois, como terceiro tópico, nós vamos falar das diferentes formas de aprender. E por último, aprender a aprender. Como o cérebro aprende de verdade? O que as pesquisas dizem, o que elas apontam com base, portanto, neurocientífica, né? Como é que o cérebro aprende? E, portanto, se a gente compreender, né, um pouco desses 4 tópicos, eu posso entender como é que eu posso aprender mais e melhor. Assim, eu vou estar usando as neurociências como fundamento para o processo de educação, ou seja, para o processo de ensino e aprendizagem. Essa é a nossa proposta nesse momento com vocês. E, portanto, nós vamos começar aqui, ó, tópico 1, as influências da genética e do ambiente na aprendizagem, tá bom? Então, preciso de espaço, vou ter que abrir espaço aqui e vou falar sobre as influências da genética e do ambiente, ok? Vamos falar? Vamos embora, começando aqui, vou apagar, né? Olha só. Bom, quando nós falamos da influência da genética e do ambiente, nós vamos ter que falar do desenvolvimento, né, do embrião. Por quê? Porque todos os tecidos que formam um corpo humano, né, vêm a partir da concepção. Então eu vou pegar aqui, ó, olha só, vou pegar aqui as minhas canetas coloridas. Eu gosto de fazer tudo com caneta, tá, gente? Porque eu gosto de... Às vezes tem gente que gosta de slide, aperta um botãozinho lá, aparece a imagem e tal, mas eu gosto de construir a ideia junto com a galera. Por quê? Porque se eu estou fazendo, significa que você também pode fazer, né? Em tempo real. Então, eu vou fazer isso agora com vocês aqui. Muito bem. Quando a gente fala da influência da genética e do ambiente, eu primeiro tenho que partir da onde vem a questão da genética. Então, vamos lá. Um dia, né? O papai e a mamãe, vou botar aqui, papai e mamãe, resolveram, ou então de forma mais surpreendente, vamos colocar assim, eles resolveram fazer uma célula-ovo, um zigoto. Ou seja, o material genético do pai e da mãe se juntaram para fazer um filhinho. Então, através do papai, eu tenho lá o espermatozoide, né? E da mamãe, o óvulo que vai liberar o ovócito, tá? Ali, o espermatozoide, o óvulo, tá? Aí, o espermatozoide vai trazer 23 cromossomos do pai e da mamãe, lá do ovócito, vai vir 23 cromossomos também. E vai formar uma célula-ovo, zigoto, né? Com 46 cromossomos, tá? Bom,
É aquele negócio, né? A mamãe, num determinado período, nós chamamos de período fértil, né? Que é aquele período em que o óvulo está liberando, amadurecendo o ovócito, libera o ovócito, e aí o que acontece? Esse ovócito vai ser fecundado pelo espermatozoide. Então, o gameta masculino encontrou o gameta feminino, né? E aí vão juntar e vão formar a célula ovo ou zigoto. Por quê? Porque o espermatozoide fecunda o ovócito e vai fazer a célula ovo ou zigoto. Bom, aí o que acontece? A mãe nem sabe que está grávida, né? Mas lá dentro, né, essa fecundação acontece na tuba uterina, na região que nós chamamos ampola. Geralmente é na ampola que acontece a fecundação. A maioria das pessoas acreditam que a fecundação acontece no útero, mas não é. Geralmente é na tuba uterina, numa região chamada ampola. E aí depois esse óvulo fecundado, né, esse zigoto, ele vai em direção ao útero e se fixa no útero. E aí começa um processo de multiplicação celular e outros fenômenos dos quais a embriologia trata muito bem, tá? Mas não é o propósito. Nosso negócio é falar de neurociências, tá? Voltada para a educação. Então não dá para entrar em tanto detalhe, mas se quiser, é fácil, você entra aí em plataformas de vídeos, áudio e livros, e você acha isso com certa facilidade. Bom, a célula ovo, então o zigotinho, logo depois que é fecundado, começa o processo de multiplicação celular, né? Vai formar o que nós chamamos de, vou botar aqui os núcleozinhos aqui, ó, esses pontinhos são os núcleos, tá, pessoal? Ali, ó, que vai formar o embrião. Opa, vai fazer a mórula primeiro, a mórula, que é essa multiplicação aqui, ó, tá vendo? A mórula. E depois, passando os dias, né, até 2 semaninhas, vai formar o que nós chamamos de embrioblasto. Embrioblasto. Embrioblasto, ó, esse pontinho é para ser o núcleo, tá? Então, vou botar aqui, ó, embrioblasto. Aí você já começou a ficar assim, meu Deus, o que é que isso tem a ver com a neurociências, fundamentos para a educação? O que isso tem a ver com o fato de eu aprender mais e melhor? Gente, calma, calma. Você tem que entender que as coisas não são simplesmente do jeito que você imagina. Por isso que você tem que estar ligado, prestar atenção, né? E ter essa questão de ter um pouquinho de paciência para poder entender o que já está chegando. Calma, eu vou explicar as relações, mas eu preciso que você tenha uma base para entender o conhecimento que segue, tá bom? Então, o embrioblasto, ele está pronto, vamos dizer, com 2 semanas. Mas o que é isso? O embrioblasto veio dessa fase aqui de mórula, que veio lá da multiplicação do zigoto, tá? Da clivagem do zigoto, que vai tendo multiplicação celular. Bom, o embrioblasto, ele é essa estrutura que vai ter 3 folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são, na verdade, célula-tronco. Célula-tronco. Ó, isso aqui, ó, é um embrioblasto. Gente, é claro que é um pouco mais complexo que isso, mas eu vou explicar. É que eu preciso chegar em determinado momento, então preciso caminhar nessa direção, tá? Então aqui, ó, esse é o embrioblasto, 2 semaninhas de gestação. Aqui, muitas vezes, você já sabe, as meninas, né, já sabem que houve um atraso, e aí começa a pensar, será? Então, tem mulheres que ainda não têm certeza que está grávida. Às vezes nem está preocupada com isso. Bom, esse embrioblasto, de embrião, blasto, formação. O embrioblasto, ele é formado por 3 folhetos embrionários, por isso que eu fiz um de cada cor. Aqui, ó. O folheto embrionário mais interno, que é chamado endoderma. Aí depois eu tenho um folheto mais externo, que está ali em preto, ó, que é o, aqui, ó, ectoderma. Tá? E depois o folheto intermediário, que é o último a surgir, que é o mesoderma. Pessoal, isso aqui são células tronco. Então são células que vão formar todas as células, que vão formar os órgãos, que vão formar os sistemas, que vão formar o corpo humano. Tá? Por que você está falando disso, professor? Porque eu preciso formar o tecido nervoso. Como é que eu vou formar o órgão, cérebro, cerebelo, tronco cefálico, medula, as estruturas do sistema nervoso?
né? Como é que eu vou formar? Tem que partir daqui, do embrioblasto. Mas eu só vou formar se um dia papai e mamãe resolveram juntar e fazer um filhote. Vocês entenderam? Então, se eu for lidar com o cérebro da criança, esse cérebro veio de algum lugar. Entenderam? Então eu preciso mostrar para você da onde vem, tá? Para você entender depois o que vai rolar. Calma que você vai entender. Olha só. Então esses são os folhetos embrionários que vão, como eu disse, formar todos as células, os órgãos, os sistemas que vão formar o corpo humano. Qual é o sistema que nos interessa? O sistema nervoso. Porque nós vamos falar de neurociências. Ali eu vou ter sistema esquelético, articular, muscular, circulatório, respiratório, né, digestório, sistema imune. Todos esses sistemas vêm dessas células tronco do embrioblasto. É claro que isso não é ainda tão simples assim, mais complexo. Mas como eu disse, eu quero passar mais rapidamente sobre esse tema, senão você corre o risco de achar que está demorando para chegar onde tem que chegar. Então, o que me interessa aqui agora é que o embrioblasto, ele dá origem a esses 3 folhetos embrionários, que vai formar todos os órgãos do sistema do embrião. E quem vai formar o sistema nervoso é o folheto embrionário mais externo. A maior parte do sistema nervoso central é formado pelo ectoderma, esse folheto embrionário, tá? E lembre que isso aqui o embrioblasto está pronto com 2 semaninhas. Então o que acontece é que a partir de 2 semanas, esses 3 folhetos embrionários, eles vão se multiplicar, feito louco, essas células tronco vão se multiplicar para ir formando um embriãozinho. Tá? E o sistema nervoso, quem vai formar é essas células tronco mais externa aqui, ó, tá vendo? A mais externa é o ectoderma. Então, vou botar aqui, ó, mais externo. E a mais interna é quem? Aqui, ó, o endoderma. Esses aqui vão formar, então, outros tecidos e órgãos. Quem me interessa é o ectoderma, que é o folheto mais externo. Lembra que essas células tronco do ectoderma já possuem características próprias. Como assim, professor? Olha aqui. Essas células do ectoderma, do mesoderma, do endoderma, vieram de quem? Do zigoto. Só que elas vão apresentar características, olha aqui, genéticas, que vem do pai, dos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então, todos os órgãos e sistemas que formam o nosso corpo humano têm exatamente relação com quem? Com a genética do pai e da mãe. A formação, a construção, a constituição, entenderam? Essa que vai ser formada, do pai e da mãe. Bom, aí esse embrioblasto continua se multiplicando, assim com cada um dos folhetos embrionários, e o ectoderma vai começar a formar quem? O sistema nervoso. Então, se você tivesse aqui, ó, no início da formação de um embrião, vamos fazer assim como se fosse assim, ó, um grãozinho de feijão, olha só, não parece um grãozinho de feijão? Então, aí aqui seria a região ventral e aqui a região dorsal desse embriãozinho. Eu estou falando de praticamente um grão de feijão lá no úterozinho da nossa mãe, tá? E agora o sistema nervoso vai começar a se desenvolver principalmente na região dorsal do embrião. Aqui, ó, dorsal ventral. Aqui seria o início da formação do embrião. Então ele vai se formar principalmente aqui, ó, na região dorsal do embrião, tá bom? Só para você lembrar. Bom, aí essas células do ectoderma, elas começam a se multiplicar nessa região dorsal do embrião, vai formar uma placa de células que veio do ectoderma. Olha a placa de célula, tá aqui. Vou botar um núcleozinho, né? Não posso esquecer, onde está guardado o nosso material genético que veio de papai e mamãe. Essa placa neural, gente, ela está se formando aqui, ó, na região dorsal do embrião, como eu já falei. Muito bem, lembra que cada uma dessas células já vem com características dos pais, ó, tá? Tá trazendo a característica genética dos pais. Muito bem. Essa placa neural, ela vai sofrer uma invaginação, ou seja, ela vai começar a se dobrar, ó. Ali, vamos dobrar. Ela vai começar a se dobrar. É a mesma placa, só que agora ela está começando a sofrer uma dobradura. Deixa eu ver se eu acho aqui uma folha para mostrar. Vou pegar essa folha que eu tenho aqui mesmo. Olha só aqui, ó. Ó, isso é uma placa de célula, tá vendo? Uma placa de célula da região dorsal do embrião. Aí conforme vai passando as semanas, ela vai o quê? Opa, aqui ela vai se dobrando. Olha ela se dobrando, ó. Ó, ó,
Ó, olha o que está formando, gente, olha só. Olha isso, olha bem como está se formando. Vai formar um tubo. Vai formar um tubo. Então, eu vou dar origem aqui, ó, a uma estrutura. Tá vendo que ela está se dobrando? Ela vai se dobrando, vai se dobrando, vai se dobrando, até formar um tubo. Vou botar aqui um tubo, ó, fazer assim, chamado tubo neural. Tubo neural. Então, essas células tronco, olha aqui repetindo, não esqueça que essas células tronco do tubo neural, aqui, ó, tá? Elas são originárias, ó, lá, elas vão ser originárias da placa, que vai ser originário do ectoderma, que é originário dessa mórula, que é originário do zigoto, e que sua constituição e seu desenvolvimento tá vindo trazendo o material genético do pai e da mãe, a constituição que vem do pai e da mãe. É interessante lembrar que quando a gente fala do pai e da mãe, não é necessariamente só do pai e da mãe. Tem muita coisa, vocês já viram, né? Que tem nossos filhos, que se parecem com nossos avós. Tem características dos nossos bisavós. Bom, isso quer dizer que não é só passado para os nossos filhos da nossa geração do pai, mas também dos nossos antepassados. Então a história dos nossos antepassados são contadas através dos nossos filhos, dos nossos netos. Interessante isso, né? Então muitas vezes alguém fala assim, nossa, ele se parece muito com o seu avô, com o seu bisavô. E não só a aparência física, mas também alguns comportamentos. Aí começo a trazer um pouco dessas manifestações que você vai entender daqui a pouquinho do gene. Então, esse tubo neural então está aqui, formou-se um tubo neural. Lembra que tudo isso veio daqui. Muito bem, vou precisar apagar, dá licença. Então, formou-se um tubo neural a partir da placa. Guarda isso, eu vou precisar. Então lá vamos nós. Agora esse tubo neural, né? Gente, isso aí é semanas, tá? Poucas semanas já tá rolando tudo isso aí, tá? Por quê? O sistema nervoso precisa ser formado. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, de novo, ó, as células, opa, tá lá para cima para ganhar espaço, as células do tubo, então vou botar de novo aqui o tubo neural, olha só, tubo neural, tá aqui, tubo neural. Esse tubo neural, tá aqui, ó, tubo neural. Conforme vai passando as semanas, esse tubo começa a sofrer um processo de diferenciação. Então as células do tubo, a parte superior do tubo, olha só, eu vou continuar com essa cor, tá? Ó, as células, opa, vou dar mais espaço, vou precisar de espaço, cadê? Vou precisar de espaço aqui para botar nome, então, aqui, ó, peraí, deixa eu dar mais espaço, aqui assim, ó, as células do tubo, tá? Ali, aí depois vou pegar essas aqui, ó, acho que vocês estão vendo que tem uma diferença de cor aqui, né? Células do tubo, ainda é um tubo neural, só que passou umas semanas, vê que ela está começando a ficar diferente. Essas células do tubo superior aqui, ó, elas começam a apresentar características morfológicas diferentes. Um pouco mais abaixo, outras células começam a ficar diferentes. É isso que eu estou tentando demonstrar para vocês aqui, através das cores. Ó, opa, deixa eu botar um vermelhinho aqui para ficar legal, para tentar diferenciar bem para vocês. Olha só, aqui, ó, ali, tá bom? Depois, mais a parte de baixo das células do tubo, olha só. Você tá vendo? É o mesmo, eu tentei botar ali mais ou menos o mesmo tamanho, tá vendo? Ali, ó. Só que o que acontece é que as células do tubo neural, conforme passa as semanas, elas vão se diferenciando. A parte superior se diferencia em um grupo de células que vai ter um nome específico, depois essa, depois essa, depois essa. Vou colocar os nomes já para vocês. A parte superior do tubo neural eu vou chamar de prosencéfalo. Aqui, ó, prosencéfalo. Você fala, pelo amor de Deus, eu não sei por que ele está fazendo isso. Está colocando a gente em sofrimento psicológico. Isso não tem relação? Tem.
E eu vou dizer, presta atenção, para você professor, para você pai e para você aluno, isso faz diferença. Confie. Vamos lá. Prosencéfalo. Esse conjunto de células aqui, abaixo, eu vou chamar de mesencéfalo. Ó, tá na cozinha para você guardar melhor. Aqui, essas células tronco aqui, olha só, eu vou chamar de rombencéfalo. Rombencéfalo. E por último eu vou ter ali, vamos chamar de medula primitiva, tá? Bom, pessoal, isso é aquela célula do tronco. Ainda vai ter ali, tem outras estruturas, como por exemplo o tubo, ali do tubo neural tem a crista neural, que está relacionado com o desenvolvimento de estruturas da cabeça, outras estruturas da cabeça. Então, isso é mais complexo do que parece, tá? Só que se eu ficar falando de embriologia, é o dia inteiro. Então, eu preciso fazer com que tenha algum sentido para você entender a importância de conhecer o desenvolvimento do sistema nervoso e para você entender a genética, a importância da genética no desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Então, sempre é um pouco mais complexo do que parece, tá? Mas o objetivo não é falar de embriologia especificamente. Bom, aí o que acontece? As células tronco do prosencéfalo, elas vão continuar se multiplicando. Agora vai fazer sentido para você. Quer ver como sua vida vai transformar a partir de agora? Olha só. As células tronco do prosencéfalo, olha o que elas vão formar. Ó, as células tronco do prosencéfalo vão formar o cérebro. Olha só. Então, essas células tronco vão formar o cérebro. Cada compartimento do cérebro, que nós chamamos de lobos, tem relação meu aqui, ficou com um frontal grandão. Vou tentar fazer um frontal um pouquinho menor. Aí, tá bom assim. Aí, um pouquinho menor para ficar mais legal. Olha como o professor pode ser chatinho. Tá aqui. Então, o cérebro. Mas quem forma o cérebro, professor? A vesícula embrionária, que veio do ectoderma, lembra? Lá atrás, vai voltando. O prosencéfalo. Então essas células foram se multiplicando e vão formar o órgão cérebro. Depois, você tem o mesencéfalo. Olha as células tronco aqui, ó, da região do mesencéfalo, que também veio do tubo. Essas células tronco vão formar uma estrutura chamada mesencéfalo. Pequenininha é o mesencéfalo. Assim mesmo, professor? Desse tamanhozinho? É. Desse tamanhozinho. Só isso aqui depois eu vou mostrar para vocês aqui direitinho. O rombencéfalo vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo. Metencéfalo e o mielencéfalo. Bom, eu não vou continuar aqui para não complicar muito, mas o metencéfalo e o mielencéfalo vai formar a partir do rombencéfalo, né? Vem o rombencéfalo, essas células continuam se multiplicando, formam o metencéfalo e o mielencéfalo. Aí você fala, pelo amor de Deus, para, professor, calma. O metencéfalo e o mielencéfalo vai formar a ponte, o bulbo e o cerebelo. Olha bem! Então essas células tronco, chamada rombencéfalo, se diferenciam mais um pouquinho, formando o metencéfalo e o mielencéfalo, mas elas vão formar o que especificamente? O metencéfalo vai formar a ponte, o bulbo e o cerebelo. Eu vou dar nome para isso aqui tudo, vou botar os nomes para vocês. Então aqui, para não deixar muito à frente. O prosencéfalo forma quem? Vamos botar assim, por enquanto, os hemisférios cerebrais. Vamos botar cérebro. Depois eu vou dividir direitinho, porque o cérebro se divide em telencéfalo e diencéfalo. Mas vamos botar cérebro, tá? Porque a grosso modo todo mundo sabe o que é. O cérebro. Já o mesencéfalo vai formar esse roxinho, que eu vou botar um M aqui pequenininho. O mesencéfalo. O rombencéfalo, através do metencéfalo e mielencéfalo, vai formar o metencéfalo, a ponte e o cerebelo, que eu vou abreviar como CLO. E também o mielencéfalo vai formar o bulbo. E depois a medula primitiva vai formar essas células tronco da medula primitiva, aqui ó, vão formar quem? A medula primitiva vai formar a medula espinhal.
Entenderam? E o que é isso aqui? Medula, vou escrever? Vou escrever, né? Vou escrever a primeira vez, não custa. Medula espinhal. Bom, eu não sei quanto tempo deu até agora, mas o que eu estou querendo justificar para vocês é exatamente a importância da questão da genética, a importância da escolha do parceiro. Por quê? Deixa eu botar isso aqui. Meus canetões aqui. Bom, por que isso é tão importante, professor? Porque a escolha do parceiro lá, quando você escolheu a sua esposa, quando você escolheu o seu marido, por que eu estou falando desse jeito? Porque a única forma de você criar um indivíduo novo, de você efetivamente ser pai e mãe biologicamente falando, é que o espermatozoide encontre o óvulo. Então eu estou falando de um macho e uma fêmea, tá? Por quê? Só assim para se criar uma nova vida, tá legal? Estou partindo do princípio da biologia, tá? Então, quando você escolheu lá o seu parceiro, a sua parceira, então você teve lá os 23, lembra? Lá veio lá o papai e a mamãe, quando eles se juntaram, cada um trouxe, né, os seus 23 cromossomos. Então, o desenvolvimento do sistema nervoso, em parte depende dessas informações genéticas que está recebendo do seu pai e da sua mãe. As pessoas não pensam, mas muita coisa pode acontecer a partir da escolha. Todo o desenvolvimento do sistema nervoso, ali dentro da fase intrauterina, toda a manifestação de gene, a construção das partes do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico, o mesencéfalo, o ponte-bulbo, da medula espinhal, depende dessa questão genética. Porque até então, eu estou interagindo com o ambiente, mas com o ambiente da mãe. O desenvolvimento embrionário está acontecendo no ambiente da mãe. Então é óbvio, considerando que a mãe tem um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança, as células vão se multiplicando, e parte dessa multiplicação, do desenvolvimento do sistema nervoso da criança, depende, portanto, das informações genéticas que vão se manifestando. Então, quando você escolhe o seu parceiro, pai, mãe, a configuração básica do cérebro dele depende dos aspectos da genética. Depois, o ambiente vai interferir sobre isso, tá? Mas a questão aqui é que o cérebro, o cerebelo, o tronco cefálico, o órgão, a estrutura básica que vai ocorrer, né, desde o desenvolvimento até o nascimento, depende dessas manifestações genéticas, tá? Ok? Entenderam isso? Daí a importância de se entender por quê. As células tronco do prosencéfalo que vieram lá do início vão desenvolver o cérebro. Mas, vocês já ouviram falar de transtornos do neurodesenvolvimento? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser só TDA, transtorno de déficit de atenção, e não ter hiperatividade, né? Mas tem gente que tem a hiperatividade. Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já ouviram falar de autismo? Transtorno do neurodesenvolvimento? Entende? São transtornos. São vários transtornos do neurodesenvolvimento. Autismo é um deles, TDAH é um, dislexia é outro. Esses transtornos, eles podem ocorrer durante o desenvolvimento embrionário, que a criança pode nascer assim, ela pode, durante o desenvolvimento, já ter alguma dificuldade. E isto pode, e nós já sabemos que tem, manifestações de genes. Agora vem de genes. E nós sabemos que eu tenho genes que vêm da mamãe e genes que vêm do papai. Então, olha a importância, vou escrever, olha a importância da escolha do parceiro para ser pai ou mãe do seu filho. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Mas existem fatores como, por exemplo, a idade. A idade é um fator que pode mexer no gene. Nós já sabemos disso. Por quê? Imagina uma pessoa que tem ali seus 25, 30 anos, ela tem aí uma certa vivência, mas ainda não deu tempo, por exemplo, dependendo do estilo de vida de cada um, de, por exemplo, o seu material genético já ter sido prejudicado por questões ambientais,
como por exemplo alimentação, qualidade do sono, estresse, essas coisas, a gente sabe que pode prejudicar o nosso gene a médio e longo prazo. Se isso acontece com o que eu estou comendo, com o que eu estou bebendo, com o que eu estou cheirando, com todas essas coisas que estão no ambiente, agora a influência da genética sobre o que eu tenho desenvolvido, sobre o meu cérebro, por exemplo. Então, se isso é verdadeiro, quanto maior o tempo, maior é o prejuízo que eu posso estar causando para a minha estrutura genética. Então, meus filhos, se eu tiver filho mais tarde, ele pode, digamos assim, pagar o preço pelo que eu estou fazendo com o meu corpo hoje. Existem pesquisas que dizem, por exemplo, isso não sou eu que estou dizendo, mas existem livros publicados e pesquisas que dizem o seguinte: o que os nossos avós fizeram influenciam sobre o neto. Então, por exemplo, avós que fumavam, bisavós que fumavam, tem uma tendência maior a ter neto com problema de asma. Olha só. Então, você acha que isso não tem influência? Claro que tem. Lembra da escolha que eu falei? Então, se o pai do seu filho, o avô do seu filho fumava, bebia e fazia um monte de coisa que prejudicava o material genético, existe uma possibilidade de seu filho, o seu neto, vir a pagar um preço em relação a isso? Existe. Existe. Entende a importância da característica da escolha? E a maioria das pessoas não tem a menor noção de que isso acontece. Tá bom? Muito bem. É isso que eu queria que você entendesse. Então, quando nós escolhemos o parceiro e temos um filho com ele, com ela, todo o desenvolvimento do sistema nervoso central aqui, ó, ele tem uma referência genética. E aí, o ambiente pode influenciar sobre o desenvolvimento. Então, por exemplo, uma mãe que fuma, uma mãe que bebe, né, em excesso, né, usa drogas, qualquer coisa que possa vir a comprometer o meio, ela está trazendo alguma coisa do meio para dentro dela, ela pode influenciar no desenvolvimento da criança. E isso eu estou falando na fase intrauterina. Fora os efeitos que tem o ambiente, por exemplo, o ambiente onde um pai é estressado, uma mãe é estressada, o ambiente familiar é de confusão, brigas, né? Tudo isso influencia no desenvolvimento da criança, isso é bem conhecido. Então, quando se fala de desenvolvimento do sistema nervoso, nós estamos falando em um ambiente intrauterino e depois extrauterino. Então, é o ambiente podendo influenciar sobre o desenvolvimento da criança na fase intrauterina, ainda dentro do útero da mãe, mas fora dele. Então, alimento, qualidade do alimento é uma coisa que hoje em dia preocupa muito especialistas, né? A qualidade dos alimentos que você faz, a qualidade dos estímulos visuais, auditivos. Hoje as crianças são extremamente sedentárias. Isso são condições ambientais que mexem no desenvolvimento do sistema nervoso da criança, tá? E que, portanto, vai ter influência sobre a capacidade de quê? De aprendizado e de memória. E, portanto, no processo ensino-aprendizagem. Complexo isso, né? Então, não é simples, não é não deveria ser, né? Uma condição simples fazer uma escolha quando você vai, ou tem vontade de ser pai e mãe. Não deveria ser simples, deveria avaliar com cuidado, porque parte do material genético do seu filho vem do seu parceiro. Mas quem é o seu parceiro? Quem é a sua parceira? Quem são os seus antepassados? Os antepassados dela? Entenderam? Que ambiente familiar, que ambiente você vai oferecer para a criança? Porque isso pode mexer no desenvolvimento do sistema nervoso da criança, ainda na fase intrauterina e principalmente fora. Entendeu? Qual é a escola que ela está inserida? É uma escola onde se ensina parâmetros não só do ensino, da aprendizagem puramente, né? A cartilha, vamos dizer assim, o plano de ensino, vamos dizer assim, também ensina aspectos morais? Pensa tudo nisso, porque as questões genéticas e ambientais influenciam diretamente sobre o desenvolvimento do sistema nervoso da criança, do adolescente e do adulto. Beleza? Vamos lá. Então, influência da genética e do ambiente sobre a aprendizagem. Vamos botar assim. Tá bom? Agora, qual era o segundo tópico? Eu vou até colar aqui, tem que colar. Aprender é possível. Vamos lá, vou apagar isso. Vamos lá. Bom, agora que você falou assim, então peraí.
desde a minha escolha, eu já estou escrevendo parte da história da capacidade de aprendizado e de memória do meu filho. É isso mesmo, desde a escolha, tá? Ou seja, o parceiro, a genética tem influência, tá? Bom, agora aprender é possível, vamos lá. Como assim aprender é possível, professor? Por causa da neuroplasticidade. Bom, eu quero mostrar para vocês o seguinte, quando nós falamos, primeiro eu quero dividir o sistema nervoso, olha só, aqui ó. Então, segundo tópico, né, aprender é possível. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é quem? É o encéfalo e medula espinhal. O encéfalo se divide em, vou fazer uma cor diferente, ó, o encéfalo se divide em, peguei um vermelho aqui meio fraco, vou pegar um vermelho melhorzinho, acho que esse vermelho aqui está melhor, deixa eu ver. Cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, vou fazer assim, que se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Esse é o seu encéfalo, ok? E o encéfalo, eu vou mostrar para vocês, eu tenho um encéfalo aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui, deixa eu botar essas canetas aqui. Olha só, isso é um encéfalo. Tá aqui o encéfalo. Chegar mais pertinho, aqui, ó, isso é um encéfalo. Isso aqui, ó, onde você tá vendo esses sulcos, que são essas entradinhas aqui, ó, tá? E essas voltinhas são os giros. Então, isso aqui é o hemisfério cerebral, cérebro, isso aqui, o cérebro. Em marrom, o cerebelo. Aqui o cerebelo. E aqui, ó, o tronco encefálico. O mesencéfalo, a ponte, que é o mais gordinho, aqui, e o bulbo. Então, isso aqui é o tronco encefálico. Isso é o encéfalo, isso é o que a gente tem dentro da nossa cabeça, tá? Que é isso aqui, ó. Tá? E a medula espinhal fica dentro da coluna vertebral, tá? Então, isso aqui, gente, é o encéfalo, tá bom? Muito bem, deixa eu botar aqui. Aí, quem é o sistema nervoso periférico? Quem é o sistema nervoso periférico? Opa, caiu. Aqui, ó. Quem é o periférico? Vamos lá. Vamos dividir aqui, ó. Vamos dividir. O sistema nervoso periférico são formados por nervos. Olha o nome. Nervos que podem ser cranianos e espinhais. Você também tem aqui os gânglios espinhais e viscerais. Aí você fala, pelo amor de Deus, já está começando a ficar complicado de novo. O que isso tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem? Gente, eu preciso ter uma noção do que é sistema nervoso central e periférico. Muitos professores, pais, eles precisam muitas vezes conversar sobre a questão de aprendizagem de memória. A aprendizagem, ela acontece no sistema nervoso central, todo mundo conhece, sabe o que acontece no cérebro, mas existem outros órgãos envolvidos no processo de aprendizagem, que é bom ter uma noção, tá? Então, olha aqui, ó, nervos, a gente sabe que nervo é muito importante, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Por que que é? Daqui, ó, o sistema nervoso periférico, nervos cranianos e espinhais, os gânglios espinhais e as terminações nervosas, que podem ser sensitivas, motoras e viscerais. Pronto. Professor, por que você está dividindo isso? Por que você mostrou para nós o cérebro, essas coisas? Porque, baseado nessa divisão anatômica aqui, ó, que é o que a gente fez, essa é uma divisão anatômica, eu posso mostrar para você o quê? Eu posso mostrar para você do que isso é formado. Porque lembra que nós formamos o sistema nervoso? Se formamos, tá lá o cérebro. Mas o cérebro é formado de quê? O cerebelo é formado de quê? A medula espinhal é formada de quê? O nervo
é formado de quê? As terminações nervosas são formadas de quê? Por que eu preciso saber disso? Vou mostrar. Vou mostrar. Porque eu preciso organizar os dados na sua cabeça. Olha que interessante. Todo mundo sabe que as células do sistema nervoso é quem? É o neurônio. Olha aqui um neurônio, ó. Isso é um neurônio clássico, chamado neurônio multipolar. Olha ele aqui, ó. Esse é o neurônio multipolar. Nós temos no sistema nervoso células que formam o sistema nervoso. Essas células que formam o sistema nervoso são neurônio e glia. Esse aqui é o neurônio clássico, que você acha aí em qualquer livro. Ó, esse aqui é o neurônio clássico, tá? Então, quais são as células do sistema nervoso? Eu tenho neurônio, que é bem conhecido, e tenho quem? A glia. Olha que interessante. As células do sistema nervoso, aquela que formam o cérebro lá, então, por exemplo, o cérebro do seu filho, tá cheio de neurônio, mas 10% das células do cérebro do seu filho, do seu aluno, é neurônio, só 10%. E a maioria das pessoas acha que o cérebro inteiro é só neurônio, mas não é. Isso significa que 90% das células do sistema nervoso é quem? É glia. Olha só. Neurônio. Em números, o cérebro, nosso cérebro adulto, ele tem em torno de 85 bilhões de neurônios. 85 bilhões. E eu tenho 9 vezes isso de célula glial. Então, vezes 9 vai dar aí em torno de 700, 800 bilhões de células gliais. É muita célula. Mas por que eu estou falando de célula e sistema nervoso e cérebro e tal? Por quê? Por quê? Por que eu desenvolvi o sistema nervoso, formei o órgão e agora eu estou vendo as células que tem dentro desse órgão? Porque essas células, essa é a mais conhecida, aí eu tenho aqui, vou botar outro neurônio aqui, ó, outro neurônio esperando para fazer uma comunicação com esse segundo neurônio, olha só. Aqui, ó, um segundo neurônio, ó, tá vendo? Aqui tá, ó, umas partezinhas dele que eu já fiz no outro, ó, ali. Isso aqui, ó, eu vou botar os nomes agora, ó, o núcleo da célula. Isso aqui é um neurônio chamado multipolar. Multi, porque ele tem vários polos, várias extremidades que possibilitam a ele se comunicar. Por exemplo, isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, eu chamo de dendritos. Dendritos. Essa parte aqui eu chamo de corpo. Corpo, soma, pericárdio, depende. Essa parte aqui eu chamo de axônio. São 3 partes fundamentais de um neurônio, tá? Até tem neurônio que tem aqui a bainha de mielina. Bainha de mielina. Então, isso é uma célula. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou fazer uma bainha aqui, vai ficar legal, né? Parecido. Ó, tá vendo? E aqui tá os dendritos e aqui o corpo desse segundo neurônio. Bom, os neurônios se comunicam. Esses neurônios do cérebro da criança, assim que ele se desenvolveu, né? Ele tá lá dentro da cabecinha. Ainda na fase intrauterina, os neurônios do cérebro da criança já estão se comunicando. Já estão fazendo o que nós chamamos de... Vou escrever aqui, ó. Tá vendo? Esse neurônio tá perto desse, então ele pode fazer uma sinapse. Bom, o que é legal é que as células do sistema nervoso chamado neurônio, elas podem se transformar, daí o termo neuroplasticidade. Elas podem se transformar, elas podem se modificar. Vou tirar aqui que tá calor. Elas podem se modificar. O nome disso é Desculpa, passei bem na frente. É neuroplasticidade. Vou escrever aqui, ó. Neuroplasticidade.
A neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso tem de se transformar, de se adaptar. Essa transformação, essa adaptação do sistema nervoso acontece toda vez que acontece uma habituação, toda vez que acontece um aprendizado novo. Então eu quero aprender a tocar violão. Então eu vou lá e começo a treinar. O que acontece depois de um tempo? Se eu insistir, eu aprendo. Existem partes do cérebro que estão envolvidas no aprendizado do violão que se transformam. Elas se transformam. Por exemplo, esse aqui é um circuito de alguma coisa que eu quero aprender. Então, a criança, por exemplo, quando nasce, ela não sabe o que é uma maçã. Não tem noção do que é uma maçã. Então, ela nasceu ali e tal, e aí você começa a... Assim que ela nasce, ela olha para a mãe e aí ela não reconhece a mãe, ela não sabe quem é a mãe. Mas o cheiro da mãe rapidamente é aprendido, é memorizado. Aprendido e memorizado. Então ela começa a reconhecer a mãe pelo olfato. Então os neurônios envolvidos com o olfato amadurecem rápido. E as conexões entre eles amadurecem rápido, se transformam rápido. Por isso que rapidamente a criança reconhece a mãe pelo olfato. A mesma coisa a visão. Em pouco tempo a criança começa a acompanhar, né, as pessoas que entram, por exemplo, dentro do quarto ou no berço. Elas vão para lá e para cá, ela começa a fazer isso. Porque visualmente a visão está começando a amadurecer e ela está tentando reconhecer o objeto visual que está passando ali. O som da mãe, o som da voz da mãe, tudo isso amadurece muito rápido. Por quê? Porque os estímulos tendem a ser mais constantes. Assim acontece com a gente. Quanto mais a gente vai atrás de um determinado estímulo, ou seja, quanto mais o estímulo é constante para nós, mais você usa um circuito que é um caminho de comunicação entre os neurônios, um circuito neuronal. Então o que acontece é que quanto mais eu uso uma via, mais ela é reforçada. E os neurônios envolvidos naquela via de comunicação que resulta no reconhecimento da mãe pelo cheiro, no reconhecimento da mãe pela visão, no reconhecimento da mãe pela audição, estou falando principalmente da mãe, que a mãe é muito presente após o nascimento, né? É para ser, né? Então, e o pai, aquele mais ali, né? De vez em quando as coisas ali, quando a mãe está muito cansada, a gente vai lá dar um reforço, a mãe vai fazer uma coisinha, uma comidinha, a gente segura e tal. Mas a mãe tende a ser mais importante naquele primeiro momento após o nascimento, né? Durante toda a fase intrauterina, não tenha dúvida, e depois, logo no início, né? Do nascimento. Aí o que acontece? Quando você usa muito um caminho, um determinado estímulo, ele se repete muito, olha o que acontece. Os neurônios que estão sendo muito utilizados, eles tendem, eu vou fazer de uma cor aqui que chame a atenção, olha só. Eles tendem a crescer. Olha eles crescendo, ó. Porque estão sendo mais o quê? Utilizados. Olha isso. Isso é neuroplasticidade. Sabe o que significa isso? Que o neurônio, ele vai se transformando para cada vez mais fazer mais conexões, fazer mais o quê? Sinapse. E esses neurônios estão crescendo, eles não estão se comunicando com o outro, aquele com os quais ele se comunica também começa a crescer. Então eles começam a ficar cada vez mais fácil a comunicação entre eles. Isso significa que ele vai aprender cada vez mais fácil o que ele está precisando aprender. Tô começando a usar o termo. Porque criança aprende o tempo inteiro, vocês sabem. Criança quando nasce não tem nada na cabeça. Mas em pouco tempo, ela já tem um monte de coisas. Ela vai recebendo um monte de informação, vai processando e vai aprendendo muito rapidamente. Lembra? Criança é mais ou menos o seguinte, gente. Um HD gigante com poucos programas instalados. Qual é o circuitinho que vem pronto na criança? Pensa comigo. Qual é o circuitinho que vem pronto na criança? Circuitinho do cocô, do xixi, do choro. São circuitinhos que vêm pronto. Circuitinho da respiração, né? São circuitinhos que já vêm pronto, que o sistema nervoso já traz pronto. Alguns reflexos. Então, se ela bater o dedinho, machucar, ela vai chorar. Isso é básico. É o mínimo que ela precisa para sobreviver. Mas depois que ela vai entrando em contato com o meio, ela vai sendo estimulada, ela vai criando outras circuitarias, porque o neurônio já está lá. Só está esperando o quê? Os estímulos para se transformar, os estímulos para fazer neuroplasticidade. E quanto mais você estimula
mais os neurônios da criança crescem. É por isso que vocês já ouviram falar, quem já foi mãe, né? E vai no pediatra, ou vai no médico, o que eles fazem? Eles vão lá e medem o perímetro da cabeça. Eles vão lá e medem aqui, ó. Nasceu, eles medem. Ah, tem tanto. Depois de um mês ele vai lá e mede. Opa, aumentou tanto. O perímetro cefálico, ou seja, o perímetro da cabeça vai aumentando porque dentro da cabeça, os neurônios, não é que eles estão se multiplicando, eles estão se conectando cada vez mais pelos estímulos que a criança recebe. Além disso, você não pode esquecer, que a criança está vendo, está ouvindo. Antes ela vivia num ambiente restrito lá no útero. Ali era pouquinho estímulo, eram os gases da mãe, o coraçãozinho da mãe batendo, por exemplo, era o somzinho que ela escutava. Mas agora, a partir do parto, ela começou a receber um monte de estímulo, muito mais do que recebia antes. Então o que acontece é que todos os estímulos tendem a ser processados e tal, e aí o desenvolvimento, as sinapses, gente, são milhões de sinapses por dia que a criança constrói. São milhões, não estou falando milhares, milhões, todo santo dia. E isso ocupa espaço, porque eu estou mostrando para você que quando o neurônio aumenta o seu tamanho, porque ele está sendo mais estimulado, aumentar o tamanho ocupa espaço. Então ele cresce, o perímetro cefálico cresce. Já que o neurônio e as células gliais, que é aquelas células que vão ter todo o suporte para o funcionamento neuronal, também estão se desenvolvendo, elas precisam de mais espaço. Por isso que a criança, quando nasce, tem a moleirinha, que nós chamamos de fontanela. Porque se a caixa craniana nascesse fechada, não teria espaço para o desenvolvimento do cérebro da criança. Entende? Então, ele precisa ter espaço para crescer. Por isso que as fontanelas, as moleirinhas, vão fechar totalmente por volta dos 6 anos de idade, para ter chance do encéfalo crescer o máximo que pode até lá. Ah, mas depois ele para de desenvolver? Não, mas aí o desenvolvimento não é tão significativo, então não precisa ter tanto espaço. Entenderam? Legal, né? Então, o que o neurônio está fazendo na criança? Crescendo para tudo quanto é lado. Isso ocupa espaço, aumenta os vasos sanguíneos para a cabeça, e isso aumenta o diâmetro, o perímetro cefálico. Tá bom? Aí, esse neurônio está se transformando. E essa capacidade dele se transformar, de fazer neuroplasticidade, é que faz com que todos nós, a criança faz muita neuroplasticidade, mas o adolescente também faz neuroplasticidade, o adulto faz neuroplasticidade, o idoso faz neuroplasticidade. Sabe o que significa isso? Que segundo, aqui ó, nosso segundo tema, vou puxar aqui ó, olha aqui. Aprender, como é que tá aqui? Aprender é possível sempre. Por quê? Porque o cérebro se transforma o tempo todo. Então se hoje eu não sei alguma coisa, mas eu quero aprender, o meu aluno quer aprender algo novo, o meu filho quer aprender algo novo, ele tem possibilidade? Tem. Por quê? Porque a neuroplasticidade não acontece só na criança. Essa capacidade que o sistema nervoso tem de crescer para lá, crescer para cá e, tipo, aprender alguma coisa que eu não tenho a menor noção. Ali, eu posso. Isso serve para qualquer um. A neuroplasticidade não é só para ganhar, para aprender coisas. Quando eu desaprendo, o meu cérebro também se transforma. Então vamos lá. Eu sou um cara que jogo basquete. Quer dizer, não tenho muito tamanho. 1,64 não é tamanho para jogar basquete, mas vai lá, vamos dizer que foi. Então eu tô lá jogando basquete, e treino, sou bonzinho naquilo que faço, jogo para cesta, arremesso de cada 10, acerto 7. 70%, 80%, show, tá bom. Tá mais ou menos, né? Não é muito tão bom. Mas eu me machuquei e fiquei sem treinar, machuquei a mão, fiquei sem treinar. Depois de uma semana, se você for arremessar, às vezes você já não acerta 70%, 80%. Já cai. Por quê? Porque os circuitos neurais envolvidos naquele movimento, se eu não treino, eles vão se desfazendo. E isso é relativamente rápido, tá? Aqui, ó. Tudo que eu treino muito, o neurônio cresce e eu vou ficando cada vez melhor. Então eu sempre posso aprender. Isso é neuroplasticidade. Mas quando eu paro, eu não quero mais, eu sou engenheiro, trabalhei muito com engenharia elétrica, agora não quero mais saber, agora eu quero cuidar de orquídea. Já me aposentei, quero fazer outra coisa. Então agora o que acontece? À medida que ele começa a entrar em desuso as informações relacionadas, por exemplo, à engenharia que ele fez,
os neurônios começam a perder parte do tamanho que ele cresceu. Olha ele diminuindo aqui, ó. Ó, diminuiu. Ele vai diminuindo, ele vai diminuindo. E ele vai aqui, ó, esses brotamentos aqui que acontecem. Gente, esses neurônios, ele não comunica só com um, ele pode se comunicar com outros. Aqui, ó, à medida que ele é estimulado, ele pode crescer e procurar cada vez mais gente para conversar, para fazer o quê? Sinapse. E quanto mais ele procura, mais ele se conecta, melhor ele fica. Mas o desuso vai tirando isso. Então, isso também, o sistema nervoso não está se modificando? Tá. Então, à medida que eu entro em desuso, o neurônio também reduz de tamanho e reduz a sua capacidade de comunicação, reduz as suas sinapses. Então, se eu parar de treinar, se eu parar de estudar, eu vou perder parte daquilo que eu consegui. Não perde totalmente, mas uma boa parte você perde. Então, por exemplo, se você tem uma certa expertise em algo, você vai perder por falta de treino. E isso também é neuroplasticidade, tá? Isso significa o seguinte: se eu quero ser físico, agora eu quero começar a ser físico, eu começar a estudar, eu tenho cérebro para ser físico, porque ele pode se transformar. As células do sistema nervoso se adaptam àquilo que eu quero, porque o sistema nervoso consegue fazer, através de suas células, neuroplasticidade, plasticidade neuronal, plasticidade sináptica na comunicação. Ela pode melhorar ou pode piorar. Essa plasticidade diz que eu posso ser o que eu quiser. Então, quando a criança disser para você, eu quero ser tal coisa, cuida, porque às vezes começa cedo uma tendência. Ela sinaliza e às vezes a gente não presta atenção. Fica ligado. Muito bem, isso é neuroplasticidade, é por isso que nosso cérebro pode aprender o tempo inteiro, é por isso que nossas crianças, todas elas, mesmo com transtorno, podem sim aprender algo novo. Mas aí eu tenho que pensar, será que a estratégia que a maioria das pessoas aprende, eu posso aplicar naquele indivíduo, será que funciona para todo mundo? Bom, vamos ver. Porque entra aqui agora o terceiro tópico da nossa conversa, o terceiro tópico que nós vamos abordar. Existem várias estratégias para a neuroplasticidade acontecer. Tem pessoas que podem ter facilidade de um jeito, outras mais facilidade em outro. Aqui, ó, terceiro tópico da nossa conversa. Aqui, ó, as diferentes formas de aprender. Então, terceiro tópico, as diferentes formas de aprender. Vou botar aqui. No segundo tópico eu não fiz, né? Eu não fiz, então não vou fazer não. As diferentes formas de aprender. Ou seja, o que quer dizer isso? Como é que você prefere aprender? Como é que você estuda? Você é visual? Você é auditivo? Você gosta de pegar na mão, fazer movimentos enquanto aprende? Você é sinestésico? O que você mais usa para aprender? Qual é o seu... vou botar aqui. Qual é o seu sistema representacional? Se você pensar, você é mais auditivo, você é mais visual na hora de aprender. Isso é muito interessante para você, professor, para você, pai, que às vezes você está tentando ensinar o seu filho, mas às vezes você não consegue um bom resultado. Por quê? Porque você, quando aprende, você gosta de usar mais imagens. Outras pessoas gostam de aprender através de som. Ou seja, quando o indivíduo fala, você escuta. Outros têm que ter ação, tem que ter movimento. Gostam da prática. Por que isso acontece? É verdade isso? Que as pessoas podem ter mais facilidade com um método ou outro? Sim, é verdade. Vou explicar por quê. Vai vendo. Qual é o seu sistema representacional? Mais
visual, auditivo, sinestésico. Então, por que isso é verdadeiro? Bom, a neurociência diz que é. E que acontece. Sabe por quê? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Olha só. Vê se vocês lembram o que é isso aqui. Opa. Aqui. O que é isso aqui? Eita, esse cérebro ficou um pouco diferente aí, né? Não gostei muito desse cérebro, não. Tentar fazer um cérebro um pouquinho melhor. Fazer em tempo real é isso aí, galerinha. Tem que, né? Ó, mais ou menos assim. Pronto. Aí, ó. Esse é o cérebro. A grosso modo, um cérebro aí. Esse cérebro, deixa eu pegar aqui, ó. Esse cérebro, esse aqui, ó, agora tem só metade, ó. É o hemisfério, aqui, ó. Eu fiz uma secção no encéfalo, né? E tô com a metade esquerda. Isso aqui é o cérebro esquerdo, tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos isso. Mas eu só fiz o cérebro. Vamos apagar isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? É só isso aqui, ó. Beleza? Tá, agora eu vou aproximar para quem não viu direitinho isso aqui. Bom, a questão, gente, é a seguinte. O cérebro, ele é dividido em compartimentos, chamado de lobos. Lobos. Aí eu tenho o lobo frontal, o lobo parietal, lobo occipital. Esses nomes têm muita relação com os ossos do crânio, tá? Para quem não conhece, né? Aqui, ó, o lobo temporal. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui, peraí. Isso, vou fazer uma delimitação, porque isso aqui estaria numa outra vista. Seria o lobo límbico, tá? E aqui também vai ter um outro lobinho aqui escondido, chamado lobo da ínsula. Bom, o que são lobos, professor? O que são lobos mesmo? São compartimentos do cérebro. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu pegar o sulco central. Aqui está o sulco central. Ó, tem um sulco aqui. Ó, um sulco, tá vendo? Que divide o parietal do frontal, tá aqui. Aí ele tem seu conjunto de sulcos e giros aqui. Aqui é o outro compartimento. Então, o que é um lobo? Lobo é um conjunto de sulcos e giros de cada compartimento. Aqui, por exemplo, é o parietal. Aqui é o frontal. Aqui, ó, olha só, o conjunto de sulcos e giros do lobo temporal, occipital. Aqui atrás, ó, na vista medial, tô olhando por dentro, aqui o lobo límbico, lobo límbico, e escondidinho aqui na profundidade o lobo da ínsula. Tem que cavar um buraco e achar aqui. Bom, o lobo, você sabe que é esse conjunto de sulcos e giros. Mas o que eu encontro aqui? O que eu encontro aqui, aqui e aqui? O que forma o cérebro? Não pode esquecer. Neurônio e glia. Não pode esquecer. Porque se eu recortar aqui, ó, o lobo occipital, um pedacinho dele, eu vou ver o quê? Neurônio e glia. Aqui no lobo parietal, neurônio e glia. No lobo temporal, neurônio e glia. No lobo frontal, neurônio e glia. Entenderam? Não pode esquecer, tá? Que tudo continua a ser formado por célula. E lembra que neurônio é capaz de fazer, junto com a glia, neuroplasticidade. Jamais esqueça isso. Isso é o carro-chefe do processo de ensino e aprendizagem. Não pode esquecer, tá bom? Isso, você pai, você professor. Rapaz, o professor então é um cara que tem que conhecer neuroplasticidade em detalhe. O pai, saber que pode acreditar que um filho pode ir para frente. O professor que pode acreditar que o aluno pode ir para frente sempre. Por quê? Porque o cérebro é capaz. O cérebro pode se transformar. E você, aluno, acredita, porque o seu cérebro é capaz de dar para você aquilo que você precisa.
Tá bom? Muito bem, então tudo isso aqui é formado por neurônio e glia. Além disso, o tronco encefálico, o cerebelo, tudo é formado por neurônio e glia. Mas eu quero falar de cérebro, tá? Que é onde, vamos dizer assim, tem a grande sede das atividades cognitivas superiores, aprendizagem, memórias, emoções e tal. Tá, muito bem. Bom, professor, por que você fez isso? Porque o lobo frontal, onde tem neurônio e glia, o lobo frontal, ele é responsável por algumas funções. Aham, é isso mesmo. Cada compartimento, cada lobo é responsável por um conjunto de funções. Então vamos lá. O lobo frontal aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou apagar e vou botar as funções dele. Lobo frontal. Tomada de decisão. Isso mesmo, tomada de decisão. Decidir fazer uma coisa. Tomada de decisão. Avaliação de aspectos morais, mudanças de estratégia, movimento. No lado esquerdo, vamos botar assim, linguagem. Parte aqui, ó, do lobo frontal é aquilo que alguns autores consideram que seja a sede da consciência, do fato de ser eu no mundo, quem sou eu no mundo, qual é o meu papel, essas reflexões, o pensamento, tudo isso acontece, vou botar aqui, eu não tenho espaço, mas eu vou ter que botar aqui em algum lugar, reflexões, pensamento, esse pensamento analítico, tudo isso acontece no lobo frontal. Então quer dizer que neurônio e glia localizado nesse compartimento é responsável por essas funções. Tem mais coisa, tá? Lobo parietal agora, o que esse lobo faz? Ele é responsável principalmente por somestesia. O que é isso, professor? O lobo frontal aqui também tem a ver com memória. Olha quanta informação tem aí. Somestesia, o que é? Soma é corpo, estesia é sensibilidade. Então o lobo parietal tem a ver com o processamento das informações de tato, pressão, vibração, cócegas, prurido, frio, calor, dor. Tudo isso. Eu tô com sensação. Eu tô com frio. Eu tô com calor. Esse processamento, essa sensação você tem nesse compartimento parietal. Complexo? Não. É isso que justifica que cada neurônio e glia, em cada compartimento é responsável por uma coisa diferente. Sabe quantas pessoas sabem disso? São poucos. E você, agora, é uma delas. Vamos lá, lobo occipital, o que esse compartimento do cérebro faz? Vou até mudar a cor aqui, vou botar aqui, ó. Esse cara, o occipital, talvez esse lobo seja o mais puro em relação às funções. Ele trabalha basicamente com processamento processamento visual. É isso mesmo, tudo que tem em relação com a informação visual. Então, a noção de cor, profundidade, todas essas noções relacionadas ao processo visual, o processamento da visão acontece nesse compartimento aqui, ó, o mais posterior. Tô assim, ó, esse é o frontal. Então isso é, para você lembrar, isso é anterior, isso é posterior. Não custa anotar isso aí. Então tô assim, ó, tá vendo? Então o processamento visual é bem aqui, ó. Aqui, ó, lobo temporal, esse compartimento aqui, ó. Essa parte aqui, lobo temporal, trabalha basicamente, eu disse básico, porque ele faz mais coisa. Aqui, ó, processamento. O quê? Processamento auditivo e olfativo. É só isso, professor? Não, mas vamos botar assim, porque é muita coisa para a gente tratar num período tão curto de tempo, tá? E você está falando, meu Deus, quanta coisa, né? Mas olha para um professor, olha isso aqui para um professor. Olha aqui, processamento visual, processamento auditivo, olfativo, somestésico,
Olha o que acontece no lobo frontal aqui. Olha quanta coisa, gente. Para você, professor, começar a entender como é que é o cérebro do seu aluno. Você, pai, entender como é o cérebro do seu filho. Ou o seu próprio professor, o seu próprio pai. Tá? Aqui, o lobo límbico, esse lobo faz muita coisa também. Aqui, ó, por exemplo, ó, vou botar aqui, vou puxar a seta lá de dentro. Então, ele trabalha com processamento relacionado a comportamento emocional, controle das emoções, emocional não foi, controle do sistema endócrino, ou seja, dos seus o quê? Hormônios, controle do sistema nervoso autônomo, aquilo que vocês chamam de simpático e parasimpático. Controla a sua fome, fome, a sua sede, o seu sono, a sua vigília, vamos anotar aqui. Vigília é estar acordado, né? Ao contrário de sono e tal. Então, olha quantas coisas neurônio e glia do lobo límbico faz. E ainda tem o lobo da ínsula, com processamento de informações gustativas, também relacionado a processamento emocional, voltado para a função gustativa. O neurônio e glia do lobo da ínsula aqui, ó. Então, cada compartimento desse cérebro, que é formado por neurônio e glia, olha só, a célula, teoricamente, neurônio e glia são células do sistema nervoso, é isso mesmo. Só que dependendo da região onde ela está, ela se especializa em coisas o quê? Diferentes. O que acontece agora é que quando você pega o nosso tópico 3 aqui, ó, deixa eu pegar aqui, botar aqui, ó, o nosso tópico 3, olha aqui o que eu passei para vocês, ó. As diferentes 3 aqui, ó. As diferentes formas de aprender. É porque, em alguns casos, lembra que eu falei da genética? Alguns indivíduos podem nascer com a genética um pouquinho diferente. O que quer dizer isso? Lembra que neurônio e glia eles vão se multiplicando, as células tronco do prosencéfalo para formar o cérebro. Mas algumas pessoas podem ter uma quantidade diferente de neurônio, uma quantidade diferente de glia para o lobo frontal, para o lobo parietal, para o lobo occipital, para o lobo límbico, então para o lobo temporal. Então o que acontece é que isso pode ser determinante. Então algumas pessoas podem nascer com uma vantagem no processamento visual, que eu não tenho. Então ele pode enxergar detalhes de cores que eu não enxergo, que na percepção dele é normal, mas se um dia ele fosse trabalhar com, por exemplo, artes, ele colocaria uma combinação de cores que eu seria praticamente incapaz de fazer, porque ele nasceu com uma vantagem genética. Assim como algumas pessoas podem nascer com uma vantagem nas sensações que vêm do corpo, por exemplo, propriocepção. Algumas pessoas podem sentir um movimento como ninguém e podem virar atletas em decorrência dessa grande vantagem na sensação do movimento. Por quê? Porque se eu sinto um movimento melhor, eu posso executá-lo com mais destreza. Então eu posso ser um atleta maravilhoso. Porque o meu cérebro, relacionado à sensação do movimento ou de execução do movimento, aqui ó, movimento, ó, esse movimento do lobo frontal, também pode ser diferente. Então eu posso nascer assim. A importância da escolha, nosso primeiro tópico, tem relação agora com as diferentes formas de aprender. Você está vendo por que eu precisava daquele primeiro caminho? Precisava que você trilhasse o primeiro caminho da influência da genética e do ambiente sobre a aprendizagem? É por causa disso. Tá tudo interligado, gente. Tá? Algumas pessoas podem nascer com uma grande vantagem aqui no lobo frontal. Pode ser aquelas pessoas que gostam muito de reflexões, de gerar pensamentos, né? Ele pensa muito bem sobre os aspectos de estratégia, por exemplo, para poder chegar a algum lugar. Então, por exemplo, o indivíduo pode ser um excelente gestor. Tem gente que fala, o cara tem todo o perfil, ele pode ter nascido para isso. E pode mesmo. Ele pode ter nascido com uma vantagem genética. Então os neurônios e glia dele de compartimentos do cérebro podem ser diferentes. Algumas pessoas podem nascer com um lobo temporal diferente e, por exemplo, ser extremamente musicais. Já ouviram falar de pessoas que têm ouvido absoluto?
Os caras conseguem perceber as notas musicais em detalhes, só de quando alguém toca e fala, tá desafinado. Por que ele faz isso? Ah, ele aprendeu com alguém? Não, ele já nasceu com essa facilidade. Olha só que interessante. Então, essa é a questão da genética. Agora, lembre que o neurônio pode se transformar. Então, apesar de ter uma vantagem genética, eu posso ensinar meus neurônios a ter maior habilidade visual. Eu posso aprender. Eu vou lá no professor, eu quero aprender a pintar. E vem um professor que é altamente visual e começa a me ensinar. Se eu treinar muito, eu posso até pintar bem. Eu posso até ficar muito bom e ser valorizado e viver disso. Mas eu não vou conseguir ser, por exemplo, um gênio, tanto quanto uma pessoa que tenha vantagem genética e teve o ambiente que proporcionou tudo que ele precisava. Então, genética mais ambiente é gênio. Agora, o treino faz você também ficar muito bom. É o caso de pessoas voltadas para o movimento, para o esporte. Lá no lobo frontal do movimento, das sensações que vêm do corpo, lobo parietal. Tem pessoas que treinam muito basquete. Ele não sabia jogar basquete, ele não sabia jogar direito futebol. Ele não nasceu com uma vantagem, mas ele treinava de manhã, de tarde, à noite, de manhã, de tarde, à noite. Ele treinava tanto, que ele ficou bom demais. Entenderam? Isso é que é o legal. A genética não é determinante. O ambiente pode ajudar você, porque o ambiente, com grande força de estimulação, modifica, provoca tanta plasticidade que você é capaz de ficar muito bom naquilo que você não tenha nascido com vantagem. Mas se você estudar muito, se você treinar muito, o aluno é o quê? Aluno é um cara que treina, só que ele treina o aspecto cognitivo. Ele treina aquilo que ele quer aprender. Então, quanto mais ele treina, melhor ele fica. Isso é inevitável, tá bom? Então, por isso que a gente falou as diferentes formas de aprender. Tem pessoas que, como tem uma vantagem visual, ele prefere aprender, como o pai dele é visual, como a mãe dele é visual, tudo na casa dele era muito visual, todo mundo estimulava muito aspectos visuais, ele aprende mais pela visão. Mas tem lares, né, que usam muito estímulos auditivos. Por exemplo, pais que gostam de música, colocam música o tempo inteiro, vivem cantando. Então essas pessoas aprendem, essa criança pode aprender principalmente através da audição. Outros precisam aprender fazendo, pegando, se movimentando. Então você fala, ensina alguma coisa e vai lá e dá a ele a oportunidade de praticar, de fazer. E ele aprende assim mais facilmente. Então olha a vida do professor como pode mudar. E a vida do aluno, portanto, a vida de um pai, a vida de um aluno, que se entender como o cérebro dele funciona na hora de aprender, o que ele mais tem vantagem, se ele usar isso a seu favor, ele potencializa o seu aprendizado, ele potencializa a sua memorização. Portanto, ele pode turbinar o cérebro e o aprendizado dele. São detalhes, por isso que o professor, na hora de ensinar, ele não pode ser só visual, ele não pode ser só auditivo, ele não pode ser só sinestésico, ele tem que dar a oportunidade para que todos dentro de sala tenham acesso à informação. Então, informação visual, auditiva, sinestésica, que aí o professor consegue alcançar todo o grupo de sala. Vida de professor não é fácil não, isso professor, é difícil. Mas quando você atinge esse grau de excelência, atinge essa expertise, você consegue perceber a evolução dos alunos, a felicidade do aluno, porque todo aluno, se ele é aluno, ele se sente muito feliz na hora que aprende. É muito legal quando você explica alguma coisa, ele faz assim, ó, você fala, putz, atingi, consegui tocar o coraçãozinho dele, na verdade você tocou o cérebro dele, e você modifica a forma dele ver o mundo, você modifica a forma dele ver a matéria, de ver você, de ver o mundo do ensino, do processo de educação. Sabe, é muito gratificante chegar nesse nível. E chegar nesse nível de excelência depende, como você está começando a entender, dessa compreensão do que fundamenta a educação, da neurociência por trás do processo de ensino-aprendizagem. Tá legal? Então aqui eu estou justificando que as pessoas podem sim ter preferências, diferentes métodos de aprendizado, tá bom? E por último, o nosso quarto tema era o quê? Aprender a aprender. Cadê meu apagador? Aprender a aprender. Como o cérebro aprende? Agora eu vou tentar juntar tudo isso para dar os finalmente para nós, tá bom? Eu sei
é uma carga grande, mas por outro lado, é extremamente gratificante começar a entender como o cérebro do nosso aluno aprende, como o cérebro do nosso filho aprende e como o nosso cérebro, como aluno, aprende. Porque quem aqui não é aluno? Quem não está aprendendo na vida? Quem não está aprendendo com a própria vida ou na vida alguma coisa nova, um curso, né? Um curso, uma graduação, uma pós-graduação, mesmo um aluno, uma criança que está tentando aprender, né? Imagine se você começar a tratar ela com todos esses cuidados da neurociência, tende a atender a expectativa e a expertise muito mais cedo. Né? Tá vendo? Vou apagar para que a gente possa falar do nossa última parte, né? A última parte que a gente se propôs a falar aqui com vocês, que é aprender a aprender. Como o cérebro aprende? Como o cérebro aprende? Então, vamos falar disso. Bom, para entender como o cérebro aprende, eu vou fazer um esqueminha para vocês aqui de novo. Olha só. Vou fazer, ó. Será que esse tamanho vai ser o suficiente? Vamos tentar. Olha. Ó, vê se você já associou aqui, ó. O cerebelo, o cérebro, o tronco encefálico, o mesencéfalo, o ponte e bulbo, tá vendo? Aqui vai dar, continuando lá para baixo, a medula espinhal, tá bom? Então vamos lá. Bom, o seu cérebro tá aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar estímulos. Lembra que eu posso aprender pela visão, pela audição, pelo olfato, pela gustação, posso aprender por todos os nossos canais sensoriais, tá? Então vou começar com o processamento para você entender como ocorre o processamento da informação tátil, que é um tipo de somestesia. Lembra? Tato, pressão, vibração, cócegas, prurido, frio, calor, dor, propriocepção, que é a sensação de movimento, sensações sexuais. Tudo isso está indo da superfície corporal para o cérebro para que seja processado. Vamos lá. Vamos trabalhar com tato em vermelho. Informações de tato dependem de neurônios que recebem a informação na sua mão. Então aqui, ó, mão, e aí alguém coloca um objeto na sua mão e tal, você está tateando o objeto, está aprendendo através do tato a forma do objeto, a textura do objeto. Então eu aprendo muito pelo tato. A criança aprende muito pelo tato. Esse tato discriminativo. Olha o caminho, ó. Olha o neurônio, isso aqui é outro tipo de neurônio. Ó. Outro neurônio, olha a sinapse. Olha a comunicação, ó, comunicação. Ó, e vai subir. Aí, lá no cérebro, lembra que eu falei do lobo límbico? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, calma, deixa eu só terminar o raciocínio. Aí aqui, tem o corpo caloso. Aí, pronto, o tálamo tá ali. Deixa eu fazer o tálamo um pouquinho maior. Meu Deus, professor, esse nome nunca tinha aparecido, tálamo. Um dia você vai aprender mais sobre isso. Ó, chegou lá nessa estrutura do lobo límbico e daqui outra sinapse e chegou lá no lobo. Lembra do lobo? Parietal. Quando essa informação que veio lá da sua mão, olha aqui uma terminação nervosa sensitiva, entrou em contato com o estímulo, ó, gerou um impulso nervoso, chegou aqui no seu tronco encefálico, mesencéfalo, ponte no bulbo, fez sinapse e foi para o tálamo, lá no seu cérebro, e daí para o lobo parietal. O que acontece quando essa informação de tato chegou no lobo parietal? A criança, o adulto, tá? Vamos pegar uma criança, né? Ela tem uma sensação de tato. Sensação de quê? De tato. Então, ela sente. É como se você pegasse assim, ó. Ah, fecha o olho, tal. Aí você pega aí, ela pega... Você sente alguma coisa na sua mão? Ela vai sentir. Ah, tem alguma coisa na minha mão. Aí ela, sabe o que é? Aí ela, não, ainda não. Até que depois ela vai brincando com o objeto, vai tal, manuseando, ela vai começar a entender, aprendendo sobre o tato com esse aqui. Então o que acontece? Quando chega lá em cima, a criança tem uma sensação. Neurônios de sensação informam, fazem sinapse. Olha bem, fez sinapse, ó. Aqui e aqui, ó, fez sinapse com neurônios, tá vendo aqui, ó, fez sinapse com outro neurônio, ó, percepção.
percepção. Percepção. E agora, neurônios de sensação fazem sinapse com neurônios de percepção. Então, primeira coisa, os neurônios de sensação, eu sinto, mas não sei o que é, eu só sinto que tem alguma coisa na minha mão. Percepção já é a capacidade de reconhecer. Reconhecer. E aí, quando você reconhece pelo tato, já é o quê? O que você tem? Memória. Pronto. E se você tem memória é porque você aprendeu. Então, por exemplo, desculpa, eu tô lá com uma criança e aí ela tá lá e aí ela pega um objeto na mão, ela fica ali olhando, olha para aquilo, tá? Te bota na mão para lá, bota a mão para cá. Ela tá sentindo as características daquilo. Se você dá, por exemplo, um objeto molhado, uma esponja, ela pega, aí quando ela aperta, opa, saiu água, ela fica mexendo na mão. Tá aprendendo a textura das coisas e da forma dos objetos. É uma forma de aprendizado. Essa criança, se um dia, que Deus queira que não, mas se ela perder a visão, ela pode usar o tato para reconhecer objetos. Você sabe disso, né? Muito bem, então, isso é uma forma de processamento das informações, o quê? Sobestésicas do tipo tato. Aí, não é só esse canal sensorial que eu aprendo. Eu também não aprendo as coisas escutando. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui tem uma terminação nervosa auditiva. Olha o neurônio, ó, parecido com esse, olha. Neurônio auditivo, ó, neurônio auditivo, tá vendo? Chegando aqui, essa informação, então, vai fazer sinapse. Olha a sinapse, gente, olha quanta comunicação eu tenho, hein? Essa informação auditiva vai... Olha de novo, lá pro tálamo. E a informação auditiva, que chega no tálamo, o tálamo diz, opa, informação auditiva, tem que ir para onde? Qual é o compartimento do cérebro que ouve, que trabalha com o processamento auditivo? Pensa, a gente viu agora há pouco. O lobo temporal. Quando a informação chega no lobo temporal, a criança vai ter uma sensação, a pessoa, o adulto, não interessa, a criança, eu estou falando que é partindo de alguém, né, que tem menos cognição. Sensação o quê? Auditiva. Então, vou dar um exemplo. Você está andando com a criança e aí ela escuta um som diferente. Ela escuta um som. Você está andando, ela escuta um som, tipo um apito do trem. Ela fica assim, ó. Aí a criança tem um aninho, né, e tal, tá começando a falar agora. Aí ela, aí regala o olhinho, fica assim, ó. Aí você, o que foi? Aí ela continua, ó. Aí você, é o trem. Ela continua, ó. Porque ela só tem o quê? Sensação. Ela escuta, mas ela ainda não sabe o que é. Mas já escuta. Isso é ter sensação. Mas neurônios de sensação fazem sinapse com neurônios de percepção. Então, neurônios de sensação fazem sinapse com neurônios de percepção. Isso significa que já tem o quê? Reconhecimento. Já reconhece. Você está entendendo que a questão do reconhecimento, ela demora para acontecer, né? Olha lá, porque ela vai ter memória. Então, chega ali 2, 3 meses, 4 meses, até que uma hora ela vai falar, o tem. Então demora para as sensações serem transformadas em percepção, porque depende de repetição, olha o processo de aprendizado. Depende de repetição, depende do quanto envolvida emocionalmente ela tá, quanto que é legal para ela prestar atenção naquilo, né? O tom de voz você fala assim, é o trem. É diferente de falar assim, é o trem. Aí o tom de voz passa a emoção do quanto é importante aquilo. Professores, pais, tom de voz, emoção. Quando você quiser passar algo novo, é importante para o processamento cognitivo da criança. Vai se tocando. Muito bem, então depois de um tempo, o que era só uma sensação auditiva vai se transformar em percepção. Percepção auditiva, ou seja, vai ter memória auditiva. Então olha lá, eu tenho memória tátil, eu tenho memória auditiva, mas não é a única forma de aprender. Eu também tenho o quê? Vamos pegar aqui, eu tenho uma outra cor, eu tenho um roxo, não sei se vai diferenciar bem, vamos tentar. Aqui, ó, terminações nervosas visuais.
Ó, vou fazer assim, são cones e bastonetes, eu não vou entrar em detalhe, porque não é o propósito agora. Mas aí lá vem informação, vamos pegar aqui um neurônio assim, é um bipolar, são vários tipos de neurônio, eu dei só um tipo. Se um dia a gente quiser, se vocês quiserem se aprofundar nisso, a gente pode se aprofundar através de um outro modelo, né, sei lá, talvez um curso, alguma coisa assim, para que vocês possam, portanto, se aprofundar mais, tá? Mas aqui eu tenho mais uma vez um neurôniozinho que traz informação de visão, estímulo visual. Então tá aqui, ó, estou incidindo. Agora eu estou oferecendo para a criança, para o adolescente, para o adulto, um estímulo visual. Essa informação vai para vários caminhos dentro do encéfalo. A via visual existem 7 caminhos diferentes, mas um deles é também até o tálamo. Aí o tálamo diz, opa, informação visual, para onde é que eu tenho que mandar? Qual é o lobo que vê? Lá vai o tálamo mandando para o lobo que vê, que é o lobo occipital. E lá eu tenho então o quê? Uma sensação o quê? Sensação visual. Então a criança, é como se quando a gente começa, você olha, por exemplo, sei lá, vamos pegar um objeto, vamos pegar você pegando uma chave. Você é sei lá, vou pegar aqui uma coisa bem diferente, você é um artista, né? Plástico, e o cara, e você vai numa oficina mecânica e o cara, você vê lá uma chave que você nunca viu na vida. Então você vê aquilo, sabe que aquilo é uma ferramenta, você tá ali, tá no seu campo visual, mas você sabe o que é? Não sabe. Então você está vendo, mas você não sabe o que é. Então você tem sensação. É como se fosse, só que a sensação da criança, assim que o processamento visual da criança mais novinha, né? Assim que ela nasceu, é bem diferente. É como se você visse um vulto por trás de um lençol. Sabe que quando você bota o lençol no varal, aí fica aquela sombra quando sua mãe passa por trás? Não sei se você já tiver essa experiência. A mãe passando por trás e tem uma sombra assim por trás, um vulto, né? É mais ou menos isso. Isso é uma sensação visual. Mas depois que você constrói a imagem, ou seja, que as áreas de sensação fazem sinapse, ó, com áreas de percepção, ó, visual, você vai ter então a sua percepção visual, que nada mais é do que a capacidade de reconhecimento. De novo, a percepção sempre demora mais. Primeira coisa é a sensação. Por quê? Porque quando a criança nasce, quando nós nascemos, pessoal, as áreas de sensação já estão prontas. Ou seja, a criança quando nasce já está pronta para receber os estímulos que estão chegando. Só que transformar sensação em percepção demora tempo, porque as áreas de percepção demoram mais para amadurecer do que as áreas de sensação. Elas dependem de muita repetição para ir moldando, para fazer a plasticidade dos neurônios de percepção e transformar a sensação em percepção, em reconhecimento, ou seja, em memória. Nesse caso, memória o quê? Visual. E assim, gente, olha aqui, ó, sensação e percepção de tato, né? Sensação e percepção visual, sensação e percepção auditiva. Isso, gente, são processos neurais envolvidos nesses caminhos que nós estamos falando para vocês, tá? Aqui a mesma coisa vai acontecer para gustação, informação que vem do gosto, né? Ali das papilas gustativas e tal, informações olfativas. Eu também não posso perceber o que é. Aqui, ó, se eu cheirar isso aqui, eu tenho aqui algo, ó. Se eu pegar isso daqui, né, no cérebro de alguém que já teve experimentação do álcool, né, ele chega aqui e fazer isso, de olho fechado, fazer isso, ó. Álcool, eu vou saber o que é. Eu posso, através do cheiro, eu consigo também ver até onde ele está, né, na garrafinha, eu consigo ver o tipo de garrafa, de repente, eu consigo ver através do olfato. Como assim, professor? É o próximo passo que o cérebro faz. Olha o que ele faz. Existe um compartimento do cérebro. Opa, vou fazer de preto de novo. Tava fazendo em roxo, mas acho que não vai ficar legal. Peraí. Essas canetas tudo na mão. Aqui, ó. Existe um compartimento do cérebro que, dependendo da referência, você pode achar como parieto temporal ou parieto occipito temporal. É uma região no seu cérebro onde acontece isso. Presta atenção. Olha o que acontece. Isso, gente, está no seu cérebro. Todos os cérebros têm isso.
tá? Então, olha aqui, ó. Tá vendo aqui áreas de sensação, percepção, tá vendo? Olha aqui o que acontece, ó. Sinapse. Olha o que aconteceu. Olha aqui. Olha, continua olhando, não para. Lembra que, olha lá, áreas de percepção tátil enviou informação para cá. Percepção visual mandou informação para cá. Percepção auditiva manda informação para cá. Olha a sinapse, olha quanta sinapse. Todas as áreas de percepção alimentam essa área que eu delimitei, que eu chamei de área Pareto temporal ou Pareto occipito temporal. Essa região aqui, ó, como você pode ver, todas as percepções que antes eram específicas, aqui ó, percepção puramente tátil ou somestésica, percepção puramente visual, todas elas vieram para o mesmo local. Então essa área Pareto occipito temporal é uma área que junta tudo e que faz percepção, o quê? Global. Isso mesmo. Essa área é uma importante área, vou tirar esse mão aqui, é uma importante área associativa. Está juntando tudo e é considerada uma área de inteligência. Área de inteligência. Por quê? Porque, como eu disse, eu posso aqui associar coisas. Eu posso juntar as informações. Então, agora, por exemplo, eu disse que todas as informações vão fluir para cá, todas as percepções, inclusive informação olfativa, gustativa e tal. Então, eu posso, por exemplo, eu gosto muito de falar com os meus alunos, deixa eu diminuir um pouquinho isso daqui, ó, e puxar para cá, que eu vou usar mais para baixo ali. Então, vou usar aqui uma terminação nervosa, eu chamei de tato, que estava na mão, certo? Muito bem. Então, eu digo para os meus alunos que essa área é uma área muito legal, porque é uma área do descreva. Descreva. Por quê? Porque se eu falar assim, ó, boto um objeto na mão, pego uma maçã, por exemplo, pego uma maçã, aí as pessoas pegam a maçã, botam na mão, né? E ó, eu peço assim, ó, fica de olho fechado, a pessoa está de olho fechado. Aí me dá a mão, eu vou colocar um objeto na sua mão e você vai descrever para mim. Aí ela vem, eu pego o objeto, boto aqui, ela vem aqui, ó. E começa a botar a maçã na mão. Primeiro ela vai identificar, né? É uma maçã. Às vezes eu não digo o que é, eu vou botar um objeto na sua mão, você vai saber o que é e vai descrever para mim. Ela vai, ó, é uma maçã. Então ela identificou pelo tato. Tá usando reconhecimento tátil. Beleza. Tá usando sensação e percepção de tato. Tá. Aí, eu pedi para ela, agora descreva, né? Maçã, então descreva. Ela pode dizer, maçã, eu tô sentindo o talinho da maçã, a casca dela, tal. Tá vendo que ela continua descrevendo somente o quê? Pelo tato. Mas, ela pode falar sobre o gosto. Aí se eu falar, eu quero descreva tudo. Descreva tudo. Então, eu não quero mais somente uma percepção puramente o quê? Tátil. Eu quero uma percepção visual, auditiva, gustativa, eu quero tudo. Então, quando você pede para o indivíduo descrever sobre algo, ele tem que usar essa área de inteligência, essa área associativa. E quanto mais dados ele tem sobre o objeto que ele está estudando, mais ele consegue, então, descrever. Então, mais inteligência ele vai gerar sobre o objeto de estudo. Então, por exemplo, ele pode dizer, é uma maçã, tem maçã verde, ó, ele não está vendo, mas ele já viu maçã, então ele está usando memória o quê? Associativa, que vem da onde? Da visão. Ele pode dizer, ela pode ser azeda, ela pode ser doce, ou seja, a memória agora é o quê? Gustativa. Você está entendendo? Ele está começando para juntar dados sobre aquilo que ele está sendo estimulado, ele está juntando informação de todos os compartimentos do cérebro.
porque tem essa área que associa tudo isso, que é a área parietotemporal ou parietoccipito-temporal. Por isso que ela é considerada uma área de inteligência. E por isso que o melhor método é aquele que associa dados sobre o assunto que você quer que ele aprenda. Por isso que quando você está ensinando algo para alguém, você professor, você pai, e você que é aluno e quer aprender, tenta juntar dados de formas diferentes sobre aquilo. Quanto mais dados você juntar, maior é a sua área de percepção global. Quanto mais você junta dados, mais inteligente você é sobre aquele assunto que você quer estudar. Então, quando nós ofertamos um aprendizado novo, quanto mais diferentes formas você fala sobre aquele objeto de estudo, melhor é o indivíduo que está tentando aprender. E é por isso que nas minhas provas, eu faço provas objetivas, por exemplo, para pessoal de primeiro ano da faculdade, eu faço. Porque eles vêm, às vezes, muito imaturos, do ensino médio. Então a gente faz para ele não ter aquele choque de realidade. Mas a gente sabe que provas objetivas, elas não medem tanto conhecimento. Aquelas provas que realmente o aluno coloca o cérebro para funcionar, que usa vários compartimentos do cérebro de associação e, portanto, aquela que efetivamente mede o quanto o indivíduo sabe realmente sobre um determinado tema, são os descreva, os explique, os esquematize, que usa vários compartimentos do cérebro para uma determinada informação. É assim que o cérebro aprende, pessoal. Através dos estímulos sensoriais e da capacidade que nós temos de associar as coisas. Quanto mais se associa, mais o indivíduo aprende. E o legal disso é que essa área de percepção global, essa área parietotemporal, ela conversa muito. Repare que eu falei do parietal, do occipital, falei daqui do lobo límbico, olha o lobo límbico aqui, do temporal, só que o lobo frontal não apareceu. Por quê? Porque aqui, essa área parietotemporal, ela é uma área que me possibilita entender o mundo à minha volta, o objeto de estudo, todos os conceitos que me interessam sobre ele. Então eu estou usando todos os canais sensoriais para atender. Essas partes do cérebro, elas tendem a amadurecer exatamente mais cedo por isso, para que eu possa entender o mundo à minha volta, com mais rapidez. Mas, depois que isso está acontecendo, essa área, que é até considerada, gente, uma área terciária, não vou entrar em detalhe, mas é uma área terciária, essa área parietotemporal, ela se comunica muito lá na frente com um compartimento do lobo frontal chamado área pré-frontal. Exatamente, olha só, lembra o que o frontal fazia? Alguém lembra? Vamos lá, vou pegar um aqui mais pra frente. Tomada, vou escrever aqui em vermelho, aqui ó, tomada de decisão, avaliação de aspecto moral, mudanças de estratégia, motricidade, algumas das coisas que a gente falou. Então, olha bem, para que eu tome uma decisão, eu tenho que saber o que está acontecendo no meu meio. Eu tenho que saber o que está rolando. Se o professor fez uma pergunta, para o aluno, ele vai ter que pensar, não, como é que eu vou responder a isso? Então ele vai ter que criar uma estratégia. Então ele vai ter que mudar de estratégia. Bom, eu vou escrever, eu vou fazer um esquema, mas ele vai ter que, para poder escrever, para pensar na estratégia, ele tem que entender o contexto do aprendizado dele. Como é que ele vai botar aquilo para fora, aquilo que ele estudou sobre o assunto? Então ele vai ter que pegar daqui e jogar para cá, para pensar na estratégia, tomar uma decisão e aí, por exemplo, escrever. Tá tudo no lobo frontal. Entenderam? Olha como tá tudo, como a neurociência deixa isso claro, como ocorre o processo de ensino-aprendizagem. É uma pena que a grande maioria dos professores não entenda isso com um certo nível de profundidade, porque muitos alunos estão ávidos por aprender. Eles só querem aprender, que o processo de ensino-aprendizagem seja mais legal, seja mais divertido. Conhecendo como o cérebro aprende, você vai fazer com que você seja mais eficiente e o aluno mais motivado, porque ele vai ter
cada vez mais a sensação de que ele aprende realmente, que ele tá se transformando com o seu método, com o seu processo de ensino. Você, pai, fica feliz por também conseguir alcançar o seu filho na hora de ensinar, na hora de participar do processo de ensino-aprendizagem. Isso é neurociência aplicada à educação, tá? E veja que aqui eu entendo o mundo à minha volta, eu entendo o contexto de aprendizado que eu estou usando visão, tato, audição, gustação, olfação, tudo faz parte do complexo. Depois que eu entendo bem sobre o conteúdo que eu estou estudando, eu posso então pensar numa estratégia, numa tomada de decisão e fazer uma resposta. A resposta eu não vou ter que escrever, não vou ter que esquematizar, então isso é movimento. Ou às vezes o aluno tem que falar. Esse processo pode estar acontecendo não durante uma prova, mas durante uma aula. O aluno ouve, processa, ele vê, ele processa, ele está lá no laboratório pegando na prática, ele processa e ele vai criar uma pergunta. Ele tem uma pergunta, um questionamento. Então ele vai processar, vai ter uma dúvida e vai pensar, como é que eu vou perguntar ao professor? Pensa na estratégia e pergunta. Ele vai perguntar através da linguagem, a linguagem também é frontal. Mas se ele for escrever, ele vai pegar todos os dados, vai pensar numa estratégia e vai recrutar neurônios, sempre neurônio e glia, neurônios que têm relação com o movimento, e aí neurônios do movimento vão descer e vão lá controlar, agora não mais a sensibilidade, mas eles vão descer e vão controlar vamos pegar aqui uma outra cor, vão controlar os movimentos da mão, já que agora ele vai ter que escrever, vai ter que fazer um esquema, ele vai estar estudando sobre isso. Então aqui vai ter o quê? Ele vai controlar os músculos. Olha aqui uma representação dos músculos, aqui ó, vamos lá então, lá nos músculos da mão. E aí, através desses neurônios motores do lobo frontal, ele vai controlar os movimentos da mão e vai começar a escrever, a esquematizar, a descrever o objeto de estudo. Era isso, pessoal. Acho que a nossa proposta de ensinar vocês como o cérebro aprende, né, passa por esses mecanismos neurais. Eu espero que você possa entender a importância, portanto, das neurociências fundamentando o processo de educação, o processo de ensino-aprendizagem. Acreditamos que podemos realmente fazer a diferença, transformar o processo de ensino-aprendizagem. Isso não é uma demagogia, não. Isso faz parte mesmo os grandes, vamos dizer assim, os países mais desenvolvidos, os grandes da educação no mundo, já entenderam a importância das neurociências fundamentando o processo de ensino-aprendizagem e, portanto, a educação. Esperamos que nós, né, professores que são fora da curva, professores que são diferenciados e que querem realmente transformar a educação nesse país, possam cada vez mais ter acesso a esse tipo de informação e transformar a nossa vida como professor, a nossa vida como pai, a nossa vida como aluno. Vejo vocês na próxima.